Sérgio, eu vi que você já ficou em plataforma, né? Plataforma de petróleo. Já há muitos anos da minha vida. Mas você é geofísico, né? Sou geofísico. Desculpa, é que eu sou meio ignorante na área. Tá tranquilo. Que isso? Mas aí você estava trabalhando lá? Como que foi? É que eu fiquei curiosa mesmo. Não, então, porque é o seguinte, né? Minha história é mais ou menos assim, né? Quando teve o cometa Halley, lá em 1986, eu vi o cometa Halley, né? E na época, para quem não viveu essa época, era assim, tudo era o Halley, tudo. Então você ia na loja de brinquedo, era só brinquedo do Halley, tinha o Halleyfante, que era um elefante do Halley. Era um foguete, assim, Era um cometa, assim. Não, ele era um elefantezinho, ele não tinha nada a ver com cometa, só colocava o nome nele. Ai, meu Deus. Era Halleyfante, tinha a família Halley, que era um grupo musical que ficava rodando, tudo fazendo música. Aí tinha muita revista em quadrinho do Halley, revista do Halley, só se falava no Halley. Que legal. Naquela época. E aquilo ali meio que, aliás, cumpriu o objetivo, né? Vamos dizer assim. Porque teve uma geração muito grande de pessoas que gostam de astronomia que elas começaram a gostar com Halley. Porque foi uma enxurrada de coisas. Não tinha como você não querer saber sobre espaço. Era um negócio impressionante mesmo. Isso aí foi em 1985 e 1986, quando ele passou. Não passou tão bem, igual tinha sido antes, né? Em 1910. Então veio toda aquela história, né? Em 1910 a Terra passou dentro da cauda do cometa e tudo. E em 1986 ele não foi tão assim maravilhoso no céu. Mas, por exemplo, eu vi, muita gente viu, tem foto, tá normal. Cometa é assim mesmo. E aí eu me apaixonei por astronomia. E aí falei, desde então eu decidi que eu queria ser astrônomo. Nossa, desde pequenininho? Desde pequeno. Quantos anos você tinha mesmo quando ele passou? 11 anos, mais ou menos. Deus, 11 anos. E você já sabia o que um astrônomo fazia? Não, então, esse que é o grande problema. Eu pensava que eu sabia, entendeu? E eu sempre gostei de observar e tudo. Aí depois eu tive telescópio e tal. Quando chegou na época de me inscrever no vestibular, né? Eu falei, cara, não vou fazer... Ia fazer astronomia, só que astronomia só tinha no Rio de Janeiro. Nossa, você era de São Paulo. Na graduação, nem era de São Paulo, era de Minas. Meu Deus, bem mais longe. E aí o que aconteceu? Eu escrevi uma carta para um grande astrônomo, uma carta à mão mesmo, viu galera? Aqui em São Paulo, chamado Daminelli. E ele me respondeu a carta, e ele falou assim, não faz astronomia direto não. Que bom que ele te respondeu. Ele me respondeu. A carta ainda é super difícil, né? Exatamente. Ele falou, não faz astronomia direto não, você faz o seguinte, faz um curso antes e depois você faz astronomia. Então, tipo, faz física e depois faz um mestrado em astronomia, faz geofísica e faz um mestrado em astronomia e tal. Eu falei, beleza, até gostei da ideia do cara, né? E aí eu me inscrevi para fazer geofísica. Por quê? Porque era no mesmo instituto da astronomia. Aqui na USP tem um instituto chamado IAG, Instituto Astronômico e Geofísico. Ai, que legal, os dois juntos. Os dois juntos. Paulo, ainda tem meteorologia também junto, tem 3 cursos ali, é legal pra caramba. Aí eu falei, beleza, me inscrevi em Geofísica, passei no vestibular, que não tinha quase concorrente nenhum, né? Pouca gente sabia, até hoje sabe pouco o que é. É um curso mas legal. E na época sabia quase ninguém. Aí passei no vestibular, mas eu passei para fazer astronomia. Porque eu ia fazendo as matérias de astronomia. Daí eliminando. E aí ia dando um jeito ali para depois, quando terminasse, ia ficar mais fácil de eu virar astrônomo, que é o que eu queria. Aí em 1994, ia ter um eclipse da Lua, igual teve de ontem. Ai, foi lindo, foi lindo, falou né? de sangue, né? Eu vi Então. você fez live, Fiz né? live e tudo, Em 94, teve um bem parecido. E tinham 3 astrônomos conversando ali no IAG, e eu perguntei para eles assim, e aí, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? Aí os 3 viraram para mim e perguntaram assim, que eclipse? Eles não sabiam. Eles não sabiam, eles não tinham nem ideia que ia ter eclipse, entendeu? E aquilo ali me deu uma decepcionada muito grande com a astronomia, sabe? Porque eu falei assim, caramba, eu fico empolgado e tal, e na verdade, quando você vira astrônomo, meio que parece que você perde essa ligação com essas coisas, entendeu? Besteira minha, porque não perde não, tá, pessoal? É porque aquele pessoal ali que eu fui falar era um pessoal especialista em outra área, e na hora ali eles não estavam nem ligados nisso, entendeu? E eu tava porque, né, é totalmente diferente. Mas aí isso me deu uma decepcionada, sabe? Aí eu falei, caramba, não vou ser astrônomo não. Então o que eu vou ser? Bem, já que eu tô aqui fazendo geofísica, né? Vamos seguir por essa área aí. E quando eu terminei o curso de geofísica, né? Geofísica, para quem não sabe, o que a gente estuda? A gente estuda o planeta Terra através de métodos físicos.
Nossa, como que é isso? Parece... Nossa, como que é o curso? É muito matemática? É, muita matemática, muito cálculo, muita física e muita geologia. Você tem que entender um pouco dessas 3 áreas. Então, por exemplo, você quer descobrir água, tá? Vou fazer aí uma campanha para descobrir água para uma cidade. Igual durante minha graduação, eu fiz um estudo em Capivari, que estava com problema de água aqui no interior de São Paulo. Você faz um poço? Como que é? Não, então, você não faz um poço, você tem que descobrir onde que está a água primeiro para depois fazer o poço. Pra ver se é nascente, né? E como que você faz isso? A água ela fica no meio da rocha. Fica. Só que quando uma rocha ela tem água, ela muda algumas propriedades da rocha. Entendi. Então você tem equipamentos que você passa em cima da terra que eles conseguem medir essas mudanças de propriedade. E é 100% de certeza? Não, que, não é 100% não, mas tem um bom nível de acerto. E aí com isso, então, você mapeia essas mudanças e aí você consegue descobrir onde está a água. Vai lá e o pessoal fura. Então, geofísica faz isso. Quando eu terminei meu curso de geofísica, tava o ramo do petróleo no Brasil, ele estava muito aquecido mesmo. Para você ter uma ideia, existem navios, né? Porque o petróleo, ele tá na terra, mas na parte oceânica, né? Que a gente chama. Então, você tem vários navios que passam esses equipamentos, você não tem como você passar ele andando. Eu acho que é sonda, né? Tipo isso, sonar, né? tipo sonar. Então, o que você faz? Você põe ele num navio e sai com o navio fazendo isso. Na época que eu me formei, para você ter uma ideia, cerca de 30% de toda a frota desses navios do mundo estavam no Brasil. Nossa, eu tava procurando aqui então petróleo. Procurando aqui. Então aqui estava muito aquecido mesmo esse mercado. E eu terminei o curso, me formei, eu fui o único que formei na minha turma. Eu terminei e aí já tinha esse emprego para trabalhar embarcado. Você foi o único? Quantas pessoas tinha Entraram nessa turma? 20. Só que aí o pessoal vai desistindo, porque muita gente não sabe o que é e tal, sabe? Vai largando. Glamuroso, assim, aí chega lá, às vezes não é o que é. Não sabe. Tem o pessoal do Sense Show, que faz podcast aqui com a gente de sexta, e eles também, tem o Gerson e o Daniel. Eles são de turmas diferentes, acho que é uns 2 anos de diferença de turma, assim. O Gerson foi o único da turma dele também que se formou na USP em Física. É isso aí. Meu Deus! Acontece isso. Na USP acontece esse fenômeno aí, em alguns cursos. E aí, com isso, eu fui trabalhar embarcado, entendeu? Aí comecei a trabalhar embarcado, e aí eu trabalhei 2 anos nessa primeira etapa. Aí o que acontece? Esse pessoal que vinha para o Brasil, eles te contratavam por projeto. Então, depois que acabava o projeto, eles iam embora e te mandavam embora. E aí, nessa, eu gostei do negócio de petróleo. Aí, o pessoal ficou sem emprego, né? Falei, vou fazer mestrado. Aí fiz mestrado em engenharia do petróleo, aí emendei, fiz doutorado em geociências, tudo na Unicamp. E aí falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu tava cansado já do meio acadêmico, que o meio acadêmico também não é essas mil maravilhas, né? Que o pessoal fala, né? E falei, quer saber? Vou voltar a trabalhar. E aí voltei a trabalhar com petróleo. Aí, embarcou novamente? Aí embarquei durante muitos anos mesmo, entendeu? Muitos. Só que aí eu embarquei diferente, eu embarquei como geólogo, como geofísico, eu embarquei como fazendo várias coisas, tanto em navio como em plataforma de petróleo. Então eu trabalhei muitos anos, depois também cansei disso, que eu morava longe, já tinha minha família aqui, morava no Rio, entendeu? Então eu ia pro Rio todo domingo à noite e voltava do Rio toda sexta à noite. Fiz isso durante anos e anos. Meu Deus, fica o coração, né? Porque a família tá lá, aí você trabalha embarcada. Toda semana você ia pra lá ou te espera uma vez por mês? Não, toda semana. Toda semana. Eu ia toda semana, anos passando aí por essa estrada aí, pela Dutra, aí tenho milhões de quilômetros aí, só nesse período. Aí vai enchendo o saco também, entendeu? Aí cansei também disso e tal, e também chega em empresas que você vê que você não vai crescer mais do que um certo ponto, entendeu? Porque assim, os 2 meios são complicados, tá? Tanto o meio das empresas, da indústria que a gente chama, como o meio acadêmico. E aí vim embora e hoje eu trabalho na Unicamp de novo. Trabalho lá como pesquisador e tudo no CEPETRO, que chama, que é o Centro de Estudo de Petróleo. Que legal. Então esse aí é meio que o resumo. E aí, né, onde que entra a astronomia? Cadê a astronomia, né? Porque a astronomia ficou perdida lá atrás, né? Você queria fazer, né? Eu queria fazer, aí em 94 aconteceu isso, né? Aí eu decidi levar a astronomia como hobby mesmo, sabe? Então eu fazia observação e tudo. E depois, com o tempo, o que eu vi? Que você pegava jornais e revistas aqui do Brasil para ler sobre astronomia, tinha muita coisa errada.
Muita coisa, às vezes, que era traduzida errada. Muito Não problema. tinha conhecimento para escrever. O pessoal não tinha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a divulgar. Aí eu entrei nessa área de divulgação científica, né, que a gente chama, e na área de astronomia. Então eu pegava matérias soltadas lá fora, lia livros, lia tudo. E comecei a fazer essa área de divulgação aí, para tentar dar uma melhorada aí nessa parte aí. E aí que veio. Aí eu tive blog aliás, tem até hoje. Meu blog, spacetoday.com.br, até hoje eu tenho ele. Começou no blog antes mesmo do canal do YouTube, tudo, né? Muito antes, É porque antes também não tinha nem como ter canal, né? Não tinha internet, Não né? tinha nem internet suficiente, não tinha nada, nem equipamento existia aqui no Brasil, né? E aí depois com o tempo, como foi tudo migrando, né? Saindo dessa parte mais escrita para essa parte mais audiovisual, né? Aí eu migrei e criei meu canal lá, o Space Today, e aí tamo aí. Criei em 2015. 7 anos já. 7 anos, tá aí. Tá com podcast também, nossa, é muito interessante. Tô com podcast também, então aí vem. Aí você vai se adaptando, né? A essas mudanças que vão acontecendo aí para melhorar também toda essa parte de divulgação, porque precisa, né? Então, essa aí foi meio que a trajetória aí.